versos 9 e 10. Olha só. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a promessa ou misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra seja aplicada em nossa vida de maneira que a compreendamos e, ao mesmo tempo, coloquemos em prática. Eu gostaria que você pudesse refletir comigo sobre esses dois versículos da carta de Pedro. Pedro, nós sabemos que foi aquele apóstolo, aquele que Jesus escolheu, deu o nome de apóstolo, para que ele pudesse assim compor a equipe dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, mas também aquela pessoa que se destaca por algumas situações inusitadas que aconteceram na vida dele. Lembramos de Pedro sempre daquela pessoa que negou Jesus 3 vezes e depois ele se arrependeu. Mas também devemos lembrar de um Pedro que é ousado nas suas atitudes e muitas vezes impensadas, sem avaliar as consequências e assim, claro, pagou um preço por isso. Mas nós vemos também que, apesar de ser um homem pecador e falho, ele demonstrou na sua vida, na sua trajetória, que aprendeu com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as instruções que recebeu valeram a pena para a vida dele e para a vida de outros. As suas cartas, a primeira carta endereçada a 5 regiões, não foi a uma igreja especificamente. Se você voltar para o capítulo 1 e observar, ele vai falar que esses crentes eram forasteiros, eleitos de Deus. No verso 1 do capítulo 1, eles eram forasteiros da dispersão, estavam espalhados, dispersos, e aí nas 5 regiões, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E aí ele vai trazer algumas informações e recomendações para os crentes dessas 5 regiões, e nós entendemos desta maneira que ele não se dirigiu apenas a crentes judeus, ele se dirigiu também a pessoas de outras nações, aos gentios, pessoas de outros povos que não eram de Israel e que agora faziam parte do povo de Deus, foram incluídos como parte da igreja dos eleitos, dos escolhidos de Deus, e agora eram salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e tinham também o mesmo ou os mesmos privilégios que os judeus tinham como nação, como povo escolhido de Deus. Muito bem, este povo que recebeu esta carta, esses crentes que receberam esta carta, essas informações, deveriam estar cientes de que precisariam crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus implica para a vida do crente um crescimento constante, progressivo, em que todos os dias ele caminha para um ponto maior, um objetivo, uma finalidade. E este crescimento tem, de fato, uma razão. É para que os crentes, a cada dia, eles pareçam com o Senhor Jesus Cristo, eles sejam semelhantes ao seu Senhor nas suas atitudes e maneiras de viver. E aqui no verso 9 e 10 do capítulo 2, desta primeira carta, nós observamos que ele vai nos chamar a atenção para aqueles crentes de que agora, sendo 2 grupos, judeus e gentios, eles agora formavam um povo só. É bom lembrar, para a gente entender melhor, que no Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, e de Abraão ele agora
faria uma grande nação, nós entendemos e percebemos que de Abraão e o seu descendente, que era Isaque, que foi Isaque, ele formou o povo judeu, o povo de Israel. E ele entregou as suas leis, e esse povo deveria ser e continuar sendo separado dos demais. Quem quisesse pertencer a esse povo deveria adotar e aceitar as leis de Deus como regra de fé e prática, para poder assim ser um judeu. E aí, esse povo, no decorrer da história, a gente percebe que ele não consegue obedecer, ele não consegue guardar as leis de Deus, não consegue cumprir os mandamentos do Senhor. E aí Deus agora faz uma promessa para o povo de Israel, incluindo os gentios. Isso você percebe no livro de Isaías, no livro de Jeremias, de Ezequiel. Os profetas do Antigo Testamento, eles falaram dos gentios como incluídos no povo de Deus, ou seja, a promessa de Deus no tempo da graça, quando Cristo aparecesse, quando viesse para a obra da redenção, seria incluído também esse povo. Quando Jesus aparece, nós percebemos que o povo de Israel continuou na sua rejeição, enquanto outros que não eram de Israel, como nós temos casos de cura, de milagres que Jesus fez a pessoas que não eram de Israel, eles acreditaram na mensagem do Senhor Jesus Cristo. E num determinado momento o Senhor Jesus advertiu aos fariseus, aos saduceus, ao povo judeu, dizendo: olha, vocês vão ficar de fora, na vossa frente entrarão meretrizes, as pessoas que não eram de Israel, que acreditaram nele, muitos virão do ocidente, do oriente, do ocidente, e entrarão adiante de vocês no reino de Deus, fazendo referência a pessoas que não eram de Israel e que creram no Senhor Jesus Cristo e o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora Pedro, nesse entendimento, ele já tinha passado por algumas experiências que a gente entende muito bem quando vamos para o capítulo 10 de Atos, por exemplo, em que ele foi chamado, foi para a casa de Cornélio. Quando ele chegou lá, ele disse: olha, vocês sabem que não é permitido a um judeu ter contato com pessoas que não são de Israel, mas em obediência a uma palavra, a uma revelação de Deus, a um aparecimento de um anjo, então eu estou aqui para falar realmente o que Deus quer que eu fale. E ali a porta se abrindo, aí nós percebemos, se abrindo para os gentios. Cornélio foi um deles que foi alcançado pela graça do Evangelho. Quando ele escreve a sua carta, ele não vai se dirigir apenas a crentes judeus. Nós percebemos que existem, claro, crentes gentios envolvidos, incluídos também no rol da sua igreja, da Igreja de Cristo. E ele vai dizer agora: olha, vós, porém, sois raça eleita. Ou seja, agora não é somente a nação de Israel, somente os judeus que faziam parte da Igreja de Cristo. Não somente ele. Vós, porém, ele está dizendo agora, vocês que são judeus e gentios, vocês são a raça eleita. É interessante observar aqui que Deus separou para si, dentre a humanidade caída, Deus separou, selecionou os salvos que compõem a sua igreja. De todas as épocas, do Pentecostes até o arrebatamento da igreja, todos os salvos desta época são os escolhidos de Deus que compõem a sua igreja. Pedro vai fazer referência a essas pessoas como raça eleita. E aí, para o judeu entender que não somente ele fazia parte, não somente ele era o privilegiado, mas que outras pessoas também, fora eles, eram e foram privilegiadas. Vocês são o sacerdócio real, ou seja, pegando aqui a ideia do Antigo Testamento, a prática dos sacerdotes no templo, a forma como eles se comportavam, como eles ofereciam sacrifícios através de animais. Ele vai dizer: agora vocês são o sacerdócio real. Por quê? Porque aqueles sacrifícios, eles não tinham poder de perdoar os pecados. Aquilo era temporário, aquilo era figurativo.
aquilo tinha um simbolismo daquilo que viria a acontecer no futuro, ou seja, a vinda de Jesus Cristo seria, de fato, o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito e era feito no Antigo Testamento. Agora, com a vinda dele, uma vez que nós cremos no Evangelho de Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, agora o que nós fazemos, as nossas obras, a nossa maneira de viver, sendo ela agradável a Deus, se constitui um culto em que nós oferecemos um sacrifício de lábios. O autor aos Hebreus vai dizer isso, que é o resultado de uma transformação, de uma mudança que ocorreu em nossa vida. Agora é o culto que nós oferecemos a Deus, não é mais a matança de um animal, mas é um sacrifício espiritual. Então Pedro está dizendo, vocês agora são o sacerdócio real. Nós cremos que todo crente é um sacerdote, ou seja, ele agora pode oferecer em qualquer lugar um culto espiritual, um culto agradável a Deus, que Paulo vai chamar em Romanos 12 de culto racional, ou seja, aquilo que nós fazemos a Deus sem ser necessário matar um animal, se constitui um culto para ele. Então Pedro está dizendo, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa. O povo de Israel, sempre pelos privilégios que obtiveram da parte de Deus, se achavam os tais. Nós é que somos o povo santo, nós é que somos o povo do Senhor, somos os escolhidos do Senhor, a única nação. E na verdade eles tinham razão, porque Deus fez isso no Antigo Testamento quando escolheu Abraão e dele constituiu aquela nação. Só que essa nação falhou. No momento que ela falhou, é claro que ela deixou também, ela perdeu muitos privilégios. E aí ela não podia ter mais essa ousadia ou esse certo orgulho de dizer, nós somos a nação santa. Agora em Cristo, Pedro está dizendo, nós somos, de fato, vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, ou seja, porque em Cristo nós fomos santificados. Em Cristo, posicionalmente, nós já somos santos e somos salvos por Ele. Então essa ideia aqui de nação santa, agora é aquela ideia do que se constitui a própria palavra. Povo santo é um povo separado. Aí nós pegamos a ideia e aplicamos para a igreja. A igreja também foi e é separada do mundo para Deus. Somente aqueles que fazem parte desta igreja que são esse povo, essa nação santa. Ele continua dizendo ainda no verso 9, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todas essas nós podemos entender como características que compõem ou que descreve o povo de Deus, a sua igreja. Então, pegando a ideia aí do povo judeu e aplicando à igreja agora, que é de fato a família espiritual, é a família da realeza, é a família única de Deus na terra, é a sua igreja. E aí, ele vai dizer, além de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, quer dizer que nós temos um dono. Alguém é responsável por nós. E Deus, aqui, claro, é o nosso Senhor e é também o nosso Salvador, aquele que cuida, aquele que conduz, aquele que guia, aquele que protege, aquele que salva o seu povo. Então aí nós temos essas características e essa ideia de exclusividade aí, é preciso que a gente entenda que aquilo que é exclusivo tem sempre uma identidade. Por exemplo, eu vou dar aqui um pequeno exemplo de uma marca de roupa. Nós temos uma marca de roupa muito antiga já, muito famosa em todo o mundo, o jeans, por exemplo. É um tecido e esse nome jeans é uma marca. E essa marca é exclusiva desta roupa. Então, se alguém tentar imitar, não pode. É unicamente dela. Assim como tem também outras marcas que são exclusivas e identifica aquele produto. É interessante a colocação aqui de Pedro, dizendo que o povo de Deus agora, o povo santo, a nação santa,
É um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós pertencemos unicamente a Deus. Significa que nós temos uma identidade neste mundo. E aí nós temos que agora dar uma parada aqui e pensar, que identidade é essa? O que realmente é isso que identifica o povo de Deus? É a maneira de ser, simplesmente como o povo de Deus vive na terra. Se pegarmos o contexto, Pedro vai falar também de nação santa, olha só, nação separada. Então, se somos de outra pátria, não pertencemos a esse mundo, se somos povo de Deus, de propriedade exclusiva dele, então nós devemos viver como povo de propriedade exclusiva dele, ou seja, nós devemos identificar a nossa vida como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, fazendo aquelas coisas, as suas obras, tudo o que ele fazia, a finalidade era glorificar a Deus. Então isso significa na prática que nós temos que viver uma vida que seja e que esteja de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em sua palavra. E aí, quando vamos para o final do verso 9, aí Pedro vai, depois de alistar essas características que identificam o povo de Deus, a sua igreja, ele vai mostrar a finalidade. Olha só, no mesmo versículo ele dá a finalidade. Para que Deus elegeu a sua igreja? Para que nós nos constituímos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? A fim, olha aí, ou para que proclamemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, a finalidade está aqui, da igreja de Deus aqui na terra. Unicamente proclamar, e a ideia aqui é comunicar, anunciar, tornar conhecido o Evangelho de Cristo em todos os lugares da terra. Esta foi a ordem do Senhor Jesus Cristo quando esteve com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras antes de subir para o céu. Olha, vocês devem ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Todos devem ouvir este Evangelho. E a igreja é a única responsável e capaz de levar este Evangelho e é obrigada a levar a todos os lugares do mundo. Então aqui nós entendemos que esta proclamação está no testemunhar da palavra de Deus. Esse testemunho deve ser um testemunho verdadeiro e autêntico a respeito do Evangelho de Cristo. Significa que nós não podemos alterar ou diminuir o conteúdo ou as verdades descritas neste Evangelho. Devemos levar assim como ele é. Então, irmãos, se nós tentarmos entender isso de um ponto de vista mais prático, nós podemos pegar a atualidade que nos obriga agora a estar em casa e de casa fazermos esses momentos para que a gente aprenda, ou seja, a obra de Deus não para, ela não pode parar, ela só vai terminar um dia quando Deus diz assim, chegou o momento, esse é o último dia, então não vai ter mais, eu vou tirar a igreja da terra e acabou, pronto, aí sim, mas enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos desviar a nossa atenção para as coisas que estão acontecendo no mundo, que é o caso do misterioso coronavírus, que é o cara do momento, né? É bom lembrar que não precisa alarmar, o povo tem feito e tem trazido muitas informações distorcidas, a mídia está caindo somente em cima disso, o coronavírus, mas no Brasil, por exemplo, 68 pessoas morreram até o momento vítimas do coronavírus. Mas a mídia não faz outras reportagens, não tem se preocupado em mostrar quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas morreram este mês por acidente de trânsito, quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas morreram de doença natural mesmo, de morte natural mesmo. Ninguém se preocupa e nem faz, não traz nenhuma informação quanto a isso. Ou seja, 68 pessoas para um número de mais de 200 milhões de habitantes é o mínimo, gente. É o mínimo. Então,
a mídia tem trazido essas informações e tem alarmado a sociedade, tem trazido uma situação de perplexidade para a sociedade brasileira. Os crentes não devem estar preocupados com isso. Os crentes devem se preocupar com uma única coisa que tem que fazer: é anunciar o Evangelho. Isso independe do tempo e das situações, não importa. E quanto mais acontecer coisa ruim nesse mundo, nós não devemos estar preocupados com o que vai acontecer, com quem vai morrer. Não, nós temos que estar preocupados com a pregação do Evangelho de Cristo. Então Pedro está dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele. Ele está dizendo, só no tempo que vocês estiverem bem, que tiver tudo bem, que vocês devem fazer isso. Não, é em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação, o Evangelho tem que ser pregado. Paulo, preso, algemado, ele disse, eu estou preso, mas o Evangelho não está. A palavra de Deus tem que ser pregada, custe o que custar. E aí nós temos que entender isso, irmãos, e continuar testemunhando de Jesus Cristo para todas as pessoas. Diante deste comentário a respeito desses versículos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me vendo agora em sua casa. Como tem sido até hoje o seu testemunho como crente? Como as pessoas te veem em tua casa, a tua família? Estou dizendo isso porque temos muitos irmãos que as famílias não são todas crentes, nem todos são da igreja. Então, como é o seu testemunho na sua casa? Como seus irmãos, seus pais, seus parentes lhe veem como crente dentro da sua casa? Esta é uma pergunta que nos leva a pensar sobre isso. Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Então, o primeiro desafio do crente é dentro da sua própria casa. Depois, você tem que agora ir mais além um pouquinho e pensar na sua comunidade, na localidade onde nós residimos. Nossos amigos da Matinha, por exemplo, aqui, como é que eles te veem como crente? Pensa nisso aí, por favor. Como é que os seus vizinhos, as pessoas da sua rua, desta localidade, te veem como cristão? Será que vê como uma pessoa crente de verdade ou simplesmente como um crente de nome? É aquele que só diz, lá no Ceará, por exemplo, eles dizem assim, quando pergunta, fulano de tal é crente? Aí alguns dizem assim, se queixa que é crente. Será que é isso mesmo que as pessoas têm a respeito de você e de mim? Será que ela nos vê apenas como pessoas que se queixam que são crentes, mas que na verdade não são? Mas vamos mais além. Como é que as pessoas lá do seu trabalho, ou onde você estuda, no colégio onde você estuda, ou na faculdade onde você está se formando, como é que elas te veem? Elas te veem como crentes, como alguém separado por Deus, escolhido por Deus, um eleito de Deus, dando evidências de uma fé verdadeira, ou te vê apenas como alguém que parece com o mundo? Tem que se pensar nisso também, irmãos, porque não é somente dizer que somos, mas precisamos comprovar com evidências incontestáveis de que fato nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, essa pergunta deve ser avaliada por cada um de nós e a conclusão deve ser tida. Porque se nós não tivermos vivendo uma vida digna do Evangelho, a começar da nossa casa, então isso significa que a mensagem do Evangelho vai chegar lá no fim do mundo, nos confins da terra. Ela vai chegar uma mensagem distorcida, não vai chegar como de fato ela é, porque ela vai ser proclamada, vai ser levada por alguém, por uma pessoa, ou através de uma pessoa que não vive o Evangelho como ele é, não vive aquilo que está dizendo. Então,
é preciso que a gente reflita, que a gente entenda que o momento se faz necessário refletir sobre isso e entender a nossa finalidade, a razão única pela qual estamos aqui. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros, o nosso tempo aqui é limitado, a nossa vida aqui é temporária e nós precisamos aproveitar a oportunidade em que o coronavírus está em destaque e anunciar o Evangelho de Cristo para todas as criaturas. Eu quero que você pense nisso hoje à noite, como cristão, e decida, como cristão, a viver como cristão. Se alguém, porventura, está me vendo e ainda não deu esse passo importante para a eternidade, ou seja, reconhecer que a sua vida é necessitada ao extremo de Jesus Cristo. Você quer hoje à noite, nesse momento, pensar sobre isso? Puxa, eu sou desse povo ou não? Lembre-se que para pertencer a esse povo é preciso uma confissão, é preciso uma aceitação, é preciso um reconhecimento, é preciso um arrependimento no teu coração, na tua vida, para que tu entregue totalmente o teu ser a Jesus Cristo. Quando isso acontecer, aí você será incluído, será colocado nesse corpo que é a Igreja de Cristo. Se não acontecer isso, não tem jeito. E aí nós devemos, claro, pensar sobre isso, que nós somos gentios, não somos judeus limpos, não somos judeus verdadeiros, mas em Cristo agora nós somos. Agora nele nós somos o seu povo. E você tem a oportunidade, o privilégio de escutar, de ouvir da palavra de Deus nesse momento. Então, por favor, pense seriamente nisso. Mais cedo ou mais tarde nós estaremos saindo deste mundo para a eternidade. Aqueles que têm Cristo estarão com Ele para toda a eternidade no gozo eterno. Aqueles que não têm, de modo algum, terão essa vida eterna. Então eu quero que Deus, na sua misericórdia e graça, abençoe a sua vida, abençoe sua família. Quero que Deus abençoe a nossa igreja para que a gente possa continuar crescendo, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas temos a oportunidade e a condição de tomarmos decisões importantes em nossa vida todos os dias. E que essa seja a nossa atitude daqui para frente, o nosso esforço para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado a todos os irmãos que acompanharam essa transmissão. E agora nós vamos cantar mais um hino, de número 469. E em seguida a gente ora agradecendo mais uma vez e pedindo as bênçãos de Deus para a vida de cada um dos irmãos, aqueles que têm nos acompanhado também. Então, o hino de número 469 tem como título Corajosos. Então, que a gente tenha essa atitude nesses dias em que estamos isolados em nossas casas para tomar decisões importantes em nossa vida. Vamos cantar 469. Perdão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ex-formados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo pronto
até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando este momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez, somos gratos pela oportunidade de falar de Tua Palavra, dos Teus ensinos para a Tua Igreja nesse momento. Ó Pai, que nesta hora em que estamos reunidos em família, atendendo também a um decreto dos governantes de que precisamos ficar em casa. Ó Deus, usa este momento para aproximar os Teus servos uns dos outros, aproximar as famílias, uni-las, para que a gente possa perceber o valor disso para a nossa vida. E que dessa maneira a Tua igreja seja fortalecida para glorificar o Teu santo nome, para proclamar as Tuas virtudes até os confins da terra. Abençoa o nosso país, a nossa nação, o nosso presidente, a sua equipe. Cuida deles, ó Deus, dando sabedoria. E que tudo que ele venha fazer seja para o Teu louvor e a Tua glória e para o bem de toda a nação brasileira. Abençoa os que estão enfermos, aqueles que estão infectados. O Senhor cuide deles, ó Pai, esteja sarando essa enfermidade. Abençoa também todas as nações, os países que estão enfrentando essa quarentena. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Abençoa o Teu povo em todos os lugares, os Teus missionários que estão em todos os lugares agora. Cuida deles também, Senhor. Nos dê uma boa noite na Tua presença. Abençoa a igreja aqui na Matinha, cada um dos nossos irmãos. Que amanhã seja um novo dia, estejamos prontos para anunciar a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima.